Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você leu certo. Tarô, contar histórias e o universo de contar histórias da máquina de imaginar e arqueologia do símbolo, que estava esgotado sim, mas a Palimpsestos vai trazer de volta. E hoje a gente vai saber exatamente como a gente vai fazer para adquirir esses livros. Então, antes de chamar nossos convidados de hoje, do Reino da Bruxaria, André Correia. Saudações, seres humanos, pessoas absurdamente competentes para falar sobre o assunto tarô. É super legal de estudar. Arqueologia dos símbolos, eu não preciso nem falar, eu estou mergulhado nisso, adoro também. Então vai ser uma exposição e um livro incrível. Eu estou aqui só de plateia para ver esse show. Diretamente do Morte Súbita, Tiago Tomussauskas. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de volta. Estou entre os meus ídolos aqui. Todo mundo sabe a qualidade das publicações da Palimpsestos e como o Júlio é uma autoridade na questão do tarô, né? Eu queria até que, se você pudesse me colocar na coluna do meio, eu ficava mais perto dele. É um prazer estar aqui hoje. E da Escola Caosofia, Fausto Ramos. Fala, pessoal. Estou aqui também para poder apreciar esse momento, para apoiar mais um financiamento da Palimpsestos. Também tem vários projetos fantásticos que eu já apoiei e participei. E estou aqui para poder aprender um pouco mais sobre tarô também, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar. E me interessa muito pela história que tem por trás dessas cartas especiais que a gente usa como oráculo. E da Palimpsestos, Rogério Betoni, que já é do Boteco, né? Aqui, ó, não é do Boteco, não desligou. Eu desliguei para não fazer barulho e deixei no mudo. Muito boa noite, prazer estar aqui com vocês de volta, mais uma vez. Dessa vez para falar de mais um projeto. E, assim, um projeto que surgiu há muito tempo. A gente está trabalhando nesse negócio já tem mais de 2 anos. E é alegria demais ter o Júlio aqui com a gente, que é o sujeito que está encabeçando este projeto maravilhoso, para trazer de volta, não só de volta o livro do Custê, a gente vai falar dele, mas também para publicar seu próprio livro junto com o livro do Custê. Né? Para quem não conhece o Júlio é tarólogo aí há quase 2 décadas, né, Júlio? Sim. Pesquisador de história do tarô, vem desenvolvendo um trabalho muito bacana com a escola de tarô que ele fundou, Fortuna Arcana, para a formação, né, de pessoas interessadas em trabalhar ou só estudar tarô. E Júlio é muito, assim, uma das maiores autoridades, talvez a maior autoridade, eu diria, que eu pelo menos conheço, em história do tarô no Brasil. É um cara, assim, é um posto de referência. E, finalmente, a gente está trazendo essas referências e esse conhecimento todo para um formato de livro, né? Que vai sair junto. Maravilha. Então, Júlio, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história e de como é que você entrou para o tarô, né? Vamos começar por aí. Oi, pessoal. Prazer de estar aqui primeiro. Minha história com tarô, ela foi meio aleatória, na realidade. Eu não vim de uma coisa assim de herdar baralho. Não, quando eu tinha ali meus 14 anos, eu fazia um estágio de ensino médio num hospital. Eu trabalhava como recepcionista no hospital. E eu era muito amigo da psicóloga. E ela comprou um livro de tarô e não teve tempo para ler. E falou assim, ela literalmente jogou o livro no meu colo e falou: Júlio, aprende, joga para mim. E eu aprendi. Eu acabei, nessa época a gente estava no ápice ali do Blogspot, e a internet estava amando esses textos de blog. E eu enlouqueci, eu morava numa cidade muito pequena, digamos, foi a minha distração. E foi a minha adolescência, foi me tornar esse jovem místico. E aí entra o tarô, eu já meio que brincava um pouquinho de ser Wicca na época. E, enfim, todas essas coisas foram passando, o tempo foi passando. E o tarô foi ficando, e quando vi, eu que nunca pensei em virar tarólogo profissional, estava trabalhando só com isso, e estava dando aula. Então foi... Eu gosto de falar assim, que foi meio que por acaso, eu gosto muito do conceito do acaso, e acabei sendo realmente presenteado, assim, sorteado, digamos, e entrando nesse mundo e não saí mais, né? Não sei mais, enlouqueci mesmo.
Eu acho que a gente pode começar falando assim, tem 2 livros que parecem ser maravilhosos, um e outro seu. Então vamos começar pelo mais antigo, né? Fala um pouquinho do tarô, exatamente. Vou colocar aqui, A Máquina de Imaginar. Tarô, A Máquina de Imaginar, sim. O Tarô, A Máquina de Imaginar, ele é um livro que ficou bem famoso ali nos anos 80, 90, ele foi publicado pela primeira vez, foi em 77 aqui no Brasil, ele é um livro que foi publicado originalmente em 72 na Espanha, pelo Alberto Costé. Alberto Costé, ele é esse poeta, nascido na Argentina, e que foi morar na Espanha. E o Costé, ele escrevia sobre vários assuntos, ele tinha livros de poesia, ele também escreveu um dicionário que é chamado Dicionário de Literatura Mundial, que é bem difícil de conseguir, é bem referência, é um dicionário sobre literatura. Ele vai escrever um outro livro maravilhoso que eu amo de paixão, chamado Biografia do Diabo. Ele passou assim, alguns anos da vida dele falando sobre essa história do O Diabo, é um livro incrível, e ele tem esse livro ensaio chamado Tarô, A Máquina de Imaginar, em que ele pega um conceito bem importante da Idade Média, que é a ideia da máquina de filosofar, onde se a gente pudesse fazer máquinas que respondem às nossas perguntas, né, e a gente está muito na época ali do profetismo, e a gente, ele vem com isso e ele pega a carga dele de poeta, e ele fala assim, eu acho que o tarô, ou melhor ainda, que o adivinhar é a gente pegar uma ideia de que a poesia, se a gente pensar na poesia como poiesis, o fazer dos gregos, é uma maneira de dar nome para as coisas. Então, eu olho para o raio e eu penso, raio é raio, e vem a magia depois, ele vai dizer que a magia é, depois que eu dei nome para as coisas na poesia, a magia são os pactos que eu faço com as coisas. E eu entendo que, depois que eu tenho o nome raio, que um raio é uma coisa ruim, que o raio vai me dar um choque, que eu não quero ficar perto de raio. E aí, a adivinhação é meio que a estrutura lógica. No momento que eu sei que o nome raio significa o pacto que eu tenho com raio, quando eu vejo o nome raio, eu vou evitar ficar perto de um raio, porque eu não quero levar um choque. E a partir disso, ele vem e traz esse livro, que é um livro que também é o primeiro livro em língua portuguesa a trazer as ideias de um autor francês bem importante, que é o Oswald Wirth, que é um cara que teve ali uma amizade, depois uma briga com o Papus, ali a galera do martinismo, e que foi quem desenhou os tarôs lá para o Papus. Eu estou tentando achar o livro dele aqui. Eu tô com realmente muitos livros do meu lado, mas enfim, eu vou acabar achando. E ele cria conceitos, ele começa a pensar de maneira o Wirth, ele é um cara que ele é considerado o primeiro livro moderno de tarô, em que a gente está saindo daquele esoterismo duro de tarô veio do Egito, né, e ele está começando a pegar esses conceitos e trazer para uma ordem da analogia e não tanto do fato histórico. E aí ele vai começar a pensar no significado da ordem das cartas do tarô, porque o mago em primeiro lugar. No momento que o mago está em primeiro lugar, quais são as relações que eu faço, além daquelas relações clássicas que a gente vai ter, por exemplo, no Eliphas Levi, com o alfabeto hebraico. Ele está começando a fazer umas análises, mas na imagem mesmo. E o Costé pega isso, faz um capítulo incrível sobre isso, e ele monta a obra dele a partir disso, dessas relações que o tarô faz. E aí ele vai dividir, né, o livro dele entre... Ele vai falar, olha, o que o Eliphas Levi falava sobre isso, o que o Paul Marteau falava sobre essa carta, o que o Van Riegenberg, que era um cara que foi um dos primeiros a estudar a história do tarô, falava sobre isso, e o que eu tenho a dizer sobre isso. E aí ele traz esse livro que eu acho excepcional, na minha opinião, é o melhor livro o melhor livro de tarô já escrito, assim, e que merece uma reedição, uma boa reedição, sabe?
Eu sou apaixonado. Foi assim que surgiu a ideia de fazer o projeto, né? Foi. Júlio que chegou com essa ideia, e é um livro, importante dizer, que foi traduzido por uma grande figura, que é a Ana Cristina César, né? Uma poeta que a gente tem muito importante. E acho interessante que, assim, justamente o livro que introduz de forma ampla o tarô no Brasil, ali na década de 70, de 80, ter sido traduzido por uma poeta. E um livro escrito por um poeta, né? E essa edição, ela teve essa primeira publicação. O livro teve 4 edições, né, Júlio? Até ali 1992. A editora fechou e ficamos órfãos desse material. Até bem pouco tempo atrás. Acho que até agora, se buscar, ainda vai encontrar a edição, alguma dessas edições, né, dessas 4 edições, aí na estante virtual, por pelo menos R$200, R$300 o exemplar. Isso é até barato hoje em dia. Pega e está desfalecendo, né, todo mofado e tal. O meu. Meu então, coitado tá sofrido. A ideia de trazer esse material não é só reintroduzir esse material no Brasil, mas também atualizá-lo, porque ele tem algumas coisas, né, que foram superadas com o tempo, alguns fatos históricos, né? O primeiro deles é essa coisa de que o tarô vem do Egito e tal, que é uma coisa que ainda está lá, né? Então, o Júlio está fazendo todo esse trabalho de atualizar esse material, né? Então, é uma edição comentada, com notas do Júlio, de atualização, uma nova tradução, a gente não vai usar a tradução da Ana, então é uma nova tradução por BRGB, e a gente também trouxe alguns ensaios para poder compor o livro, né? Então tem um ensaio do Léo Chioda, tem um ensaio da Zoe Decamares, a gente ainda está decidindo, assim, os dois ainda estão discutindo se eles vão escrever juntos, vocês vão fazer 2 ensaios separados, mas tem a ver com atualizar o material do Cousteau, fazendo um paralelo com a literatura. Tem a Manu, né, que é uma magista que é fenomenal, assim, o trabalho dela, e ela também vai fazer um ensaio relacionando o trabalho do Cousteau com a arte. E tem um ensaio de B, que é a pessoa que está traduzindo, que vai falar sobre questões de gênero, né, na obra do Cousteau, e como é que a gente pode atualizar isso para agora. E aí o Júlio, né, nessa de vamos publicar o Cousteau, por que não trazer um livro seu, Júlio? Você é um cara que é referência, ainda não publicou nada, vamos trazer esse material, vamos tornar isso realidade. E aí surgiu a ideia do Júlio transformar toda essa bagagem dele num livro, no primeiro livro, né? Porque é impossível espremer essa pessoa e sair um livro só. Então, esse primeiro livro, ele está dialogando com o trabalho do Cousteau, na medida em que ele amplia, expande e leva o material do Cousteau para outro lado, e traz muitas coisas que a gente não costuma ver nos livros de tarô no Brasil, né, publicados em português. Júlio vai trazer um capítulo sobre a teoria binária, que é uma coisa lá que começou, né, a ser trabalhada lá com Ish e tal. Então, é certamente um material muito rico e que tem uma marca a deixar, sabe? E a gente, como editor independente, né, Marcelo, você sabe muito bem disso, os nossos projetos e a Palimpsestos, ela está sempre focada nessa ideia de construir uma editora a partir de um agenciamento coletivo e do que as pessoas dizem para nós que elas precisam. Então, o Júlio trouxe a ideia, desde que a gente começou a falar que queria publicar isso, é o material que mais foi pedido assim, na Palimpsestos. Então, estou feliz de trazer esse material. A gente demorou muito tempo para conseguir negociar direitos, porque o Cousteau faleceu, a gente custou achar as pessoas. E aí conseguimos fechar com a filha dele, que inclusive escreveu o texto apresentando, né, o pai, que vai servir aí de breve introdução, né, de apresentação ao livro. Então, é uma campanha assim, as duas obras se complementam, né? Uma atualiza a outra e expande a outra. Então, a gente só consegue publicar isso se as pessoas forem lá e apoiarem. A gente já está essa é a 5ª campanha, acabamos de entregar a 3ª, a 4ª chega agora esse mês. E o material da 4ª, né, que é o Alan Chapman, que já vai ser entregue. E sigo aí feliz com essa empreitada de construir algo
com o agenciamento coletivo, né? Júlio, você pode contar para a gente um pouco sobre quanto que estudar sobre a história do tarô pode ajudar a gente a entender mais profundamente o simbolismo que tem dentro desse trabalho, dessas cartas? Eu acho que hoje em dia... Não hoje em dia, eu acho que, sinceramente, é a melhor... É a via mais segura. É a via mais segura, no mínimo. Porque eu sempre me incomodei com um cartomante que só diz assim, é assim, é isso. Te dou a resposta e é isso, acabou. E a pessoa não necessariamente ela sabe de onde está vindo o discurso dela. O que é diferente, inclusive, de um discurso intuitivo, porque isso não é nem a questão do, é uma intuição. Eu não sei de onde vem. Surge. E não, quando a gente tem uma base histórica para cada carta do tarô, a gente está entendendo meio que o cenário de desenvolvimento dessa carta, e a partir disso a gente vê até onde a gente consegue ir com essa carta, porque é muito comum a história da superinterpretação, a história de tu olhar e tu ver qualquer coisa. E é aquilo que eu gosto de falar muito, que são as pessoas que veem Jesus na torrada. Sabe? Que a gente sempre vê a matéria ali, que apareceu a Virgem Maria na casca da árvore, a Gretchen no joelho, e não sei o quê. E o pessoal faz isso muito com o tarô. Uma coisa muito clássica, por exemplo, é a história da carta do mago. Isso vai ter em vários livros clássicos de tarô. E da mesa da carta do mago, que é a mesa da carta do mago, no padrão marselhês, tem 3 pernas. Então, por exemplo, o Hirt foi lá e pegou essa associação e falou, isso são os elementos da alquimia, o sal, o mercúrio e enxofre. Aí depois vai vir o pessoal e vai dizer, não, isso é uma realidade que ainda não se cumpriu. Isso é uma coisa que ainda não está estável. E são noções que fazem algum sentido quando a gente se permite. Mas aí a gente muitas vezes vai ver e não, a mesa do mago tem 4 pernas. A gente tem que procurar um pouquinho mais. E não que seja errado a gente ir para esse discurso, mas a gente tem que tomar cuidado para não... É bom desconfiar do que a gente está vendo? É bom desconfiar da gente, sabe? Então, na minha opinião, estudar a história do tarô ela ajuda muito. A questão de saber que, por exemplo, a origem da carta do pendurado tem a ver com il traditore, o traidor. Em jogo de infidelidade, isso aqui é uma mão na roda. É muito, muito importante. Eu olho sempre para a carta do pendurado quando eu estou jogando sobre essas questões. Quando eu estou olhando para essa história do julgamento final, dos mortos que se levantam ali no julgamento. Isso pode ser muito interessante, até mesmo para eu ver a possibilidade de um ex que volta e diz oi sumido, oi sumida. Tudo isso são fazer essas ligações e entender mesmo até da onde está vindo a própria ideia da cartomancia. A pesquisa que eu venho fazendo em História do Tarô tem muito a ver com os primeiros registros escritos sobre o tarô, que se falava sobre o tarô lá no século XVI. E é muito interessante ver esses discursos aparecendo de novo lá no Eteila, no século XVIII, aparecendo de novo lá no Eliphas Levi, aparecendo de novo lá no Smith-Waite, e muitas vezes de uma maneira inconsciente. Eu gosto de fazer esse link assim para o pessoal. Opa, vamos entender. E aí é meio que dá realmente uma segurança na tua leitura. Eu acho isso muito importante, porque o pessoal, especialmente no início, né, fica muito inseguro na hora de fazer a leitura. Eu acho que no momento sabe de onde vem, tu sabe para onde ir. Então, gosto bastante disso. Eu sou louco nessa história. Agora tem uma perguntinha para o Rogério aqui. Aqui na página do Máquina de Imaginar, catarse.me/máquina de imaginar, você está mencionando também que tem um chipbook. É assim que fala? Isso. Chapbook. Explica para a galera qual é o conceito de chapbook. É a mesma origem. E o que vai ter nesse chapbook? Então, o conceito de chapbook é um livreto.
o que a gente chama de livreto, né? A gente começou a usar esse conceito de chapbook por conta da origem dele, que tem a ver lá com a Inglaterra, quando esses livretos, né, a imprensa se difundiu, e aí os material impresso começou a ser distribuído na zona rural, para as pessoas que não tinham muito acesso, e aí o cara que distribuía esses livros era o Chapman, que era o cara que vendia, e daí vem o chapbook, sabe? Então a gente começou a usar esse nome porque o chapbook ele tem um formato específico e uma quantidade de páginas específica. Então a gente começou a fazer a coisa a partir desse conceito e virou o chapbook, né? Então a ideia a gente tem o livro do Cousteau, a gente tem o livro do Júlio, e aí a gente resolveu trazer um texto do Roger Caillois, que é um sociólogo francês, super importante, assim, e ele tem um texto sobre tarô que foi incluído na primeira edição do livro do Wirth, né, que é a gente costuma chamá-lo no Brasil de o Tarô dos Magistas, né? E esse texto só está lá nessa primeira edição, ele não foi traduzido para o inglês na edição inglesa, e a gente fez um chapbook, né, um livretinho com esse texto específico, porque é um texto que o Cousteau cita e é um texto que a gente considerou importante assim, para complementar os estudos e ajudar a expandir, né? Então esse chapbook também está lá, sabe? Então a campanha em si ela é composta por esses 3 textos. O chapbook a gente colocou como um adendo assim, para as primeiras pessoas que apoiaram, mas ele ainda está lá em algumas recompensas, né? Ainda dá para poder adquirir, né? E os livros, assim, é importante trazer o seguinte: a primeira edição do Cousteau, ela não era ilustrada, ela era preto e branco, sem nenhuma ilustração, assim. E a gente está fazendo uma edição ricamente ilustrada. Ela não vai ser colorida, mas ela é ricamente ilustrada. Então todos os arcanos são ilustrados. A gente até pensou em trazer um tarô junto do Noblet, mas desistimos, assim, ia ser muita coisa. E o livro do Júlio é colorido e ricamente ilustrado, assim. Então é um livro extenso pra caramba, né? Não tem como falar de história do tarô sem trazer dezenas de ilustração. Então, E eu tô sempre enfiando imagem. o Júlio tem imagem em tudo quanto é lugar. E eu também tenho aquela coisa que assim, é até meio chata. E isso está muito claro no livro da Pamela, né? Na obra reunida que a gente fez. Que assim, às vezes a pessoa está discutindo ali 2 cartas, sei lá, está falando sobre a torre e sobre o mago. E aí do ladinho só tem a carta da torre. Mas ela também está citando o mago, e aí cadê a carta da torre? Eu também quero olhar a carta da torre. Eu vou botar a carta da torre, entende? E isso acaba, né, aumentando o livro pelas ilustrações, assim, porque eu acho muito chato você olhar, você precisa daquela referência, né, para poder expandir um pouco a sua compreensão. Então o livro do Júlio é ricamente ilustrado, assim. Então os 2 são ilustrados, mas o do Júlio é ainda mais, sabe? Acho importante frisar isso porque desde o livro do Austin Spare, o pessoal espera uma ilustração, né? Sim. De todos os livros da Palimpsesto, né? Então, e acho que o tarô, né, dá por ser visual, então acho que é uma coisa que até podia até sugerir aqui, colocar lá no grupo, na página do Catarse, algumas imagens internas, assim, para o pessoal ter um gostinho de como que vai ser a gente eu não consegui colocar porque o projeto ainda não estava pronto, assim, está sendo construído ainda, né? Mas já tem alguma coisa que dá para pôr. Sim, mas é uma coisa que... Até o livro do Chapman, do Alan Chapman, que vai sair agora, que é um livro sem ilustração, eu coloquei ilustração em todos os capítulos. Todos os capítulos. Abrem com ilustração. O pessoal espera isso da Palimpsestos. E por falar nessa parte de enriquecimento de conteúdo, não só você comentou que o livro do Cousteau vai ter os comentários do Júlio, né? Mas além disso, tem aqui na página falando que tem alguns ensaios introdutórios. Um do Júlio e tem o de outras pessoas aqui, do Chió, da Manuela Elias, do Zoe Camares. Quiser falar um pouquinho sobre esses ensaios introdutórios, o que a gente vai encontrar neles? Então, a ideia começou assim, a Zoe, ela é uma professora de literatura, né, de crítica literária, e ela tinha escrito um ensaio para o livro da Pamela, que acho que é um dos melhores ensaios que está lá, que é relacionando toda a narrativa ali dos arcanos menores com uma leitura de Hamlet do Shakespeare.
E faz muito sentido a leitura que ela trouxe, assim, é muito enriquecedora. Então, chamando ela para poder participar da campanha, porque ela tem uma relação muito próxima com o livro do Cousteau, né? O Léo Kioda, que já trabalha com ela, já escreveu algumas coisas com ela, também tem. Cada um, né, voltado para um lado, mas os dois dialogam muito nessa questão literária. A gente resolveu chamar os dois para poder escrever um ensaio, né, para poder ajudar a atualizar ainda mais esse material e expandir ele um pouco, né, para que ele dialogue também com outras fontes. Porque o livro do Cousteau, ele é uma referência, até hoje, não só para as pessoas que ensinam tarô, ou que trabalham com tarô. Ele é uma referência também para quem pesquisa, para quem tem interesse em simbologia, para quem tem interesse, né, nessa própria arqueologia do símbolo, como é o título do livro do Júlio. Então, trazer o livro do Cousteau, que lança sobre o tarô uma visão poética, uma leitura poética, e relacioná-la a outros caminhos, né, outras veredas, eu achei que seria fundamental, assim. Então a gente chamou pessoas-chave para poder falar sobre isso. Além dos comentários, das notas do Júlio está escrevendo também um ensaio para poder atualizar isso, assim, contextualizar o livro do Cousteau na atualidade, né? Porque muita coisa saiu depois que ele escreveu, muitas pesquisas foram feitas. Então tem muita informação para poder trazer para a roda, né? E aí as pessoas que estavam envolvidas com a campanha, a Manu é uma magista que trabalha com arte, né? Que tem um trabalho incrível nessa seara. A gente resolveu chamá-la para poder fazer um ensaio sobre isso. E BRGB é um poeta que está traduzindo o livro, eu acho isso interessante também, né? O livro foi escrito por um poeta, traduzido por um poeta no começo, né? Na primeira tradução, e agora retraduzido por um poeta. Porque a leitura do Cousteau ela é muito demarcada em alguns aspectos. Assim, sei lá, o Júlio vai conseguir trazer exemplos melhores, mas sai uma rainha de espadas, e aí ele relaciona aquilo especificamente com a figura de uma mulher. Sai um rei, ele relaciona aquilo especificamente com a figura de um homem. E a gente hoje já transpôs essas leituras tão marcadas, né? Então, B está trazendo uma visão mais atualizada a esse respeito, assim, de como é que a gente pode trabalhar isso de uma maneira mais expandida. E aí esses ensaios todos estão lá compondo o livro do Cousteau, além do ensaio da filha dele, né? Que foi super divertido, assim, super interessante. Essa visão é sensacional, Bettoni, porque do tarô até onde a gente tem, por exemplo, eu posso falar pelo meu livro, ele é praticamente homem e mulher, ponto final, não existe nada fora disso. Uhum. E aí você fala, putz, mas aí vamos falar um novo livro de tarô, o que vai ter de diferente? E, puta, vocês foram sensacionais, cara, foi genial essa ideia. Então, de parabéns, assim, fantástico mesmo. E a gente tem visto esse movimento até assim, na minha praia, por exemplo, a gente não consegue mais o Kundalini Yoga, né? Que sempre trabalhou, o Yoga sempre trabalhou com o masculino, o feminino, né? O homem e a mulher. A gente já assim, é um movimento mundial de já compreender que não é bem assim, sabe? Essa era o modo como a gente dizia até agora. Agora a gente tem falado de outras formas. A gente não usa mais homem e mulher, a gente usa uma energia mais expansiva e uma mais de retraimento, e não necessariamente relacionando ao aspecto masculino e feminino, né? Então isso a gente tem... A realidade é que dita a lei, né? A realidade é a lei. E não é a lei que molda a realidade é que é a lei. Então, essas leituras a gente fez questão de trazer também, sabe? André? E o livro do Júlio, assim, o Júlio eu acho que ele não só complementa o trabalho do Cousteau, mas ele traz a fundamentação teórica, praticamente, do Cousteau. E o Júlio, assim, gente, ele vai ler um negócio, ele fala assim, o Cousteau está falando sobre não sei o que na China. Enquanto ele não vai lá destrinchar todas as fontes que o Cousteau leu sobre o negócio na China,
para poder dialogar com ele não sossega, entendeu? Então, eu fiquei um mês nessa história da China. Ele é desses, sabe? Enquanto eu não aprendi a a escrever o nome do jogo que ele citava em mandarim, eu não descansei. E ele vai atrás das fontes, ele é um poço mesmo de referência, sabe? Então, quem já gostava do livro vai ter nessa edição uma reatualização a partir de uma nova perspectiva, né? E a ideia é que esse livro volte também servindo de base de referência junto com o livro do Júlio para quem está começando a estudar agora, né? E tem interesse no assunto hoje, né? Essa parte da arqueologia, né, de buscá-la na China, nesse assunto mais a fundo, eu acho que é absurdamente rico para quem estuda tarô, mas o lado artístico que me chama a atenção quando vocês falam, né, da tradução, de ter sido escrito por um poeta, por uma pessoa que traz essa linguagem da poesia, depois a tradução feita por uma poeta. E assim, a gente pega livros de tarô hoje em dia, a gente vê livros técnicos, né? Como que vocês veem a poesia enriquecendo e contribuindo de forma artística, onírica e talvez mais interpretativa, não sei se subjetiva, na hora da leitura do livro para se aprender tarô? Como que a poesia contribui nesse caminho? A coisa que eu mais pesquiso em história do tarô tem a ver com poesia. O meu background é da letras e muito da literatura medieval. E o que acontece eu sempre falo, é a poesia quem criou a cartomancia. Por quê? No século XVI, começa a surgir um tipo de jogo muito interessante. Eu até fiz uma tradução disso em algum momento, postei nas minhas redes e vou falar sobre isso no meu livro. Falo o tempo inteiro, na realidade, escrevi uns artigos, tudo isso também tem que publicar em algum momento, que é um gênero de poesia chamado tarocchi appropriati, o tarô apropriado. Isso é uma coisa que no século XIII já se fazia, o Dante fazia isso, não com tarô, porque o tarô ainda não existia, mas basicamente é o jogo da analogia. Eu olho para a pessoa tal e eu penso, essa pessoa me lembra a estrela tal, e aí eu vou escrever uma poesia sobre isso. Aí chega o século XVI, tudo isso começa com um livro chamado Il Caos del Tri per Uno, o Caos do 3x1, um livro escrito pelo Teófilo Filengo, finalzinho do século XV, se não me engano, que é considerado hoje, digamos, o primeiro livro a citar uma ideia que seria cartomancia depois. Que tem uma cena em que jogadores vão jogar cartas entre si e eles fazem uma coisa assim de vamos tirar uma carta para ver quem nós somos, e aí alguém sai à justiça ali, toma cuidado com burocracia. E aí depois, no século XVI, surge o primeiro livro que fala sobre isso. Tem um poema que é sobre um conclave que aconteceu em 1526. Isso depois da morte do Papa Júlio, um dos Júlios. E esse autor era amigo desse Papa. E aí ele faz uma cena em que todos esses papas, eles estão juntos ali no conclave e eles jogam tarô, o baralho de tarô como jogo, né? E eles pegam a carta de tarô e começam a meio que descrever os adversários. E isso meio que gerou uma repercussão e ficou o século XVI inteiro acontecendo. E é muito engraçado, porque basicamente são poemas assim, tu é a carta do diabo porque tu é feio igual o diabo. Fulano de tal é a carta do diabo porque toda vez que eu olho para essa pessoa me dá um tesão, as chamas do inferno vêm no meu coração. Aí tem uma também que é tipo, aquela mulher é a morte porque ela é magra como um esqueleto. Isso é cartomancia. Isso é cartomancia. A gente está botando aqui as bases do nosso pensamento, porque a cartomancia nada mais é do que uma analogia, né? Então, não tem, e eu sempre falo assim para os meus alunos, na minha opinião, joga bem tarô quem lê literatura, quem está se permitindo realmente fazer esse pensamento analógico, não precisa ser uma poesia do século XIII, entendeu? Agora, por exemplo,
eu voltei a ser uma pessoa nerd e agora eu voltei a jogar RPG. A quantidade de pensamento que eu tô fazendo com classes e raças e cartas de tarô eu tô usando para criar campanhas inteiras. Então, assim, essa capacidade da gente ter essa elasticidade, eu acho que ela vem da arte, E isso é realmente... É disso que nasce não só a cartomancia, como todo e qualquer oráculo, né? Daí tudo vira oráculo quando a gente... E a gente faz isso e cria os critérios para definir o jogo, para definir quando é que vem a brincadeira, quando é que para a brincadeira. É super divertido, assim, eu acho isso maravilhoso, especialmente essa ideia da poesia aí. Eu acrescentaria uma coisa, André, que é o seguinte, assim, o livro do Costê, ele começa o livro tentando identificar, assim, qual que é o papel, qual seria o papel do adivinho hoje, né? Se a gente pensa nos adivinhos na antiguidade, a gente não pode dizer que uma pessoa, né, cartomante ou que vai abrir um tarô hoje, ela tem o mesmo papel, ela está no mesmo contexto que um adivinho do passado, né? E é até muito bonito o jeito com que ele trata no começo do livro, que ele fala que a sensação que ele tem é de que o universo inteiro está imitando um processo divinatório. Isso diante, assim, da nossa necessidade como ser humano de estar o tempo todo tentando encontrar certezas num mundo em que não existe certeza nenhuma, né? A gente está inserido no mundo e a gente não sabe absolutamente nada do que vai acontecer no próximo segundo. E, ao mesmo tempo, a gente tem esse segundo que está chegando à espreita e ele pode suceder como ele não pode não suceder. Então, isso por si já é um ato poético, sabe? Então, é quase como se a poesia organizasse o mundo através da palavra, a magia servisse para a gente interagir, transformá-la, e a adivinhação seria quase uma união dessas duas coisas, né? Então, diante do tarô, a atitude que o Costê traz como é que é, Júlia, a frase exatamente? É uma atitude despojada tanto de ceticismo quanto de entrega cega. Eu não entrega posso, cega. Diante de um oráculo, eu não posso desconfiar completamente a ponto de não acreditar, mas eu também não posso confiar cegamente no tarô, né? Em qualquer oráculo, porque se eu confio demais, eu perco a minha capacidade de decisão. E se eu desconfio, eu perco uma ferramenta que pode me dar inúmeras pistas sobre os caminhos que eu poderia seguir. Sim, né? se tu vira um cartomante só técnico, é horrível. Exatamente. Basicamente, então, tu é uma máquina. E nisso, eu sinto muita falta do que o Júlio falou no começo, que é a importância da gente conhecer a história do tarô, sabe? E o quanto a história do tarô enriquece as nossas leituras. Porque ela deixa de ser uma formulazinha mágica que se encontra numa revistinha de banca de jornal, sabe? E tem surgido muitas pessoas, né, jogando tarô e falando uma série de bobagens depois de vir de um curso de fim de semana e depois de ler uma revistinha que comprou na banca da esquina, né? Então, acho que nunca se falou tanto de tarô, né? Sim. Mundialmente, eu diria, mas também há muita bobagem sendo dita. Eu tendo a acreditar que o que é superficial acaba indo embora, né? E persiste o que de fato faz sentido e que vai dialogar com o que passou e continuar dialogando com o que vem, né? Isso é muito legal porque coloca... Desculpa. Respondemos, né? Respondeu, perfeito. Assim, eu achei muito legal porque coloca o fator humano não de forma aleatória, né? Como você disse, pegou uma revistinha e sai qualquer coisa. O fator humano ele é importante, mas ele tem uma lógica ali dentro do contexto, né? Ela não é uma coisa jogada, né? Tem Sim. todo um suporte por trás, tem toda uma história sendo contada por trás que complementa toda a leitura, né? Isso é muito legal, cara. Eu costumo dizer que assim, basta pensar no seguinte: eu tocava muito violão na adolescência, toquei violão ali dos meus 13 até os meus 19.
E eu era um tocador de revistinha de banca de jornal, sabe? Eu era um tocador de violão medíocre. Então, assim, aquilo chegou na minha vida, eu seguia uma fórmula, eu não sabia nada de melodia, nada de nota, eu só repetia o que estava na revistinha. Eu parei de tocar, aquilo foi embora. Assim, sabe? Simplesmente se foi. Assim, se eu pegar um violão hoje, eu não sei apertar mais 2, 3 cordas, sabe? Nesse sentido que eu digo, assim, o que é que difere alguém que de fato dialoga com a coisa, compreende como é que aquilo se dá, sabe? E relaciona aquilo com a nossa vida, com alguém que está lá tocando de revistinha, sabe? Excelente, cara. Valeu. Eu adoro essa visão de poesia com tarô, porque você sabe, virginiano e autista. Então, para mim, cara, sempre é entrar na cabala e ver, tem todas as caixinhas e tal. E a Priscila, ela enxerga toda essa parte que é porrada da poesia, né, cara? Que é diferente de uma enciclopédia, que é diferente da pesquisa bruta que eu gosto. Por isso que eu admiro, porque eu não tenho essa capacidade. Eu acho que o fato do Costa ter feito o negócio com tarô ainda ter sido traduzido por uma poetisa, ainda o Júlio pegar e dar os tons dele, acrescentando com esses comentários, esse trabalho de vocês está ficando um negócio assim fantástico, né? E por falar nisso, a gente já está chegando em 40 minutos, o pessoal já está. O Rodrigo entrou aqui, começou a jogar dinheiro na tela, falou que não está acontecendo nada, cara. Como é que a gente apoia isso? Muito bem, a campanha está aberta no Catarse, catarse.me/máquina de imaginar. E aí lá você pode, né, tem diferentes apoios, você pode escolher só o livro do Custê, só o livro do Júlio, ou os 2 livros juntos. Tem também uma fórmula de recompensa que a gente vai fazer um workshop com o Júlio e a Manu Elias, que já deu uma oficina de sigilação na Palimpsestos, e tem um trabalho bem bacana, assim, como magista e oraculista nas redes. E os 2 vão dar uma oficina, um workshop de um fim de semana. O Júlio vai focar mais nos aspectos teóricos, e Manu vai focar mais nos aspectos artísticos, narrativos, né, e de jogo. Tem também uma opção de recompensa com o livro autografado. A gente acha, mas tem uma recompensa específica? Tem, porque dá um trabalho, gente, autografar livro. Os do Alan Chapman, tive que mandar um negócio lá para eu tenho tendinite. Voltar para poder, sabe, acoplar o negócio nos livros encadernados. Então, assim, só para eles aproveitarem. Eu me arrependo sempre quando eu coloco esse apoio com autógrafo. Com autógrafo. Mas a gente tem lá o livro autografado e o pacote completo, né, com o livro, palestra, né, o workshop, e o chapbook, né, o texto do Caloá. E a gente também está preparando um negócio para quem quer estudar, né, quem quer se dedicar ao estudo, ou para quem desenvolve, gosta de registrar suas consultas, né, e desenvolver mais um trabalho de diário mágico com tarô, que são umas fichas, cara, de arquivo. A gente pensou num caderno, pensou num diário, a gente achou que nada ia funcionar, e fizemos umas fichas, assim, umas fichas à moda antiga, desenhadas para que as pessoas possam registrar ali suas consultas, seus tipos de jogo, sabe? E usar essa ferramenta para poder auxiliar nos seus estudos, né, e nos seus registros. Então, isso também está lá na campanha. Então, é só entrar lá, catarse.me/máquina de imaginar, e vale lembrar o seguinte: apoiando antes, você tem um desconto absurdo, porque, né, o material depois ele vem a público por um preço bem mais alto. E como a gente tem visto com as 3 campanhas que a gente já liberou material, esgotou, né? Então, os livros do Phil Heine, o Espera acabou, não tem mais. Os livros do Phil Heine estão esgotando já, está nos últimos exemplares. E o da Pamela, mal a gente entregou, a gente não conseguiu entregar tudo ainda. O livro, a biografia, não tem mais, esgotou, não tem mais como adquirir, agora só obra reunida. Então, além de auxiliar na concretização desse projeto coletivo, a pessoa apoiando agora, ela faz parte do projeto, ajuda a gente a tomar decisão, né, tem o nome dela no livro e ainda garante um material exclusivo, né, parte dele só vai estar na campanha, e garante seus exemplares com antecedência de material que acabou, a gente não vai fazer de novo.
Vocês escutaram, e, meu, vale muito a pena. A qualidade do material da Palimpsestos é show. Vocês sabem aqui, né? A gente, aqui no Mayhem, como tá assim, tem muita editora que os caras pegam, aí os sobe com o dinheiro, entregam umas porcarias, os caras desaparecem e tal. A gente pensa 500 vezes antes de quem a gente apoia, né? E o Rogério, todas as campanhas dele a gente apoia porque ele é um cara de honra genial, assim, se der qualquer merda, é um absurdo, eu tenho certeza que o Rogério vai tirar da grana dele, mas não dá, porque eu já vi que já está quase financiado, então agora é partir para meta. Tá chegando em 50. Ó o André ali com Tocado pelo Fogo. Não, vai ser Você não recebeu o material da Pamela ainda, né, Marcelo? O da Pamela não, eu tenho outro, eu estava olhando aqui, porque a Fri estava usando do... Ó, eu tô com do Phil Heine aqui. Ó, que maravilha! A qualidade da Palimpsestos é um negócio assim absurdamente bom, altamente recomendado. Às vezes eles atrasam, mas eu vou depois dar umas dicasinhas para eles de uns grupos que a gente tem feito no nosso financiamento que tem servido para resolver ansiedade. E aí, com certeza, vai ter nesse financiamento deles, então a galera vai ficar bem mais tranquila, bem mais... assim, nada atrasa, eu já falei assim, que nada atrasa igual a Pamela, né? Nada atrasa igual a Pamela. O projeto do Alan Chapman, inclusive, era, assim, ele ia ser entregue na risca, cara, mas na risca, o material tá pronto. Só que aí a gente teve lá o problema lá no Rio Grande do Sul, nosso distribuidor de papel é lá, e a distribuidora de papel alagou. O papel estava pago, porque justamente eu falei, dessa vez não vai ter atraso, vou pagar o papel com antecedência. Paguei o papel com antecedência, a distribuidora alagou. Então a gente está nessa resolução aí com eles, né? E especialmente em solidariedade a todo mundo que está passando por essa questão lá no Rio Grande do Sul, mas já vai sair. Daqui a umas 3 semanas o material já está saindo daqui. Mas com certeza já é um sucesso e a gente precisa muito desses livros, vai ser um negócio assim maravilhoso. Fico muito feliz pelo reconhecimento, de verdade, assim. E né, pela oportunidade e abertura que vocês sempre dão para mim, então, obrigado mesmo. Vamos lá. André Correia, suas considerações finais. Cara, fantástico, fantástico. Eu sei que os livros sempre são de qualidade, o material incrível. Estou mostrando aqui o Tocado pelo Fogo. Né? No último Sofia, eu estava procurando um livro que falasse comigo, eu abri o livro, estava lá, Tambor. Eu falei, é esse. E era o último de todos. Eu esgotei Esgotou mesmo. Esgotei o livro. Então, assim, posso falar que os livros da editora são fantásticos. Eu estou ansioso para ver esses daí também ter em mãos, porque tenho certeza que vai ser um negócio incrível. Valeuzão, pessoal. Muito obrigado. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Você entrou, começou a jogar dinheiro na tela, como é que foi? Olha, primeiro, desculpa eu chegar agora, minha vida está meio de perna para o ar. E da Pamela Anderson. Chegou aqui em casa. Eu abri. Minha filha pegou, amou e está com ela. Eu ainda não consegui ler. Maravilha! O material é um fantástico material da Palimpsestos. Eu recomendo de olhos fechados. E esse aqui, Tarô, a Máquina de Imaginar, tá assim, de outro mundo. Você vai lá no Catarse e é uma coisa imperdível. Para quem gosta, é obrigatório. Sinto muito. Se você não pegou, você está errado. E, assim, Palimpsesto, né? Não tem mais o que falar. Obrigado, Rodrigo. Fausto Ramos, suas considerações finais. Gente, eu estou muito empolgado com mais um projeto da Palimpsestos. Quando eu recebi o livro do Alceu Osmansper aqui em casa, foi dia de Natal, não importa qual fosse o dia do ano, porque eu fiquei extremamente feliz e empolgado com o material incrível que foi produzido. Eu me comportei bastante nesse encontro aqui dessa gravação de hoje, porque eu teria feito 1 milhão de perguntas para o Júlio, 3 horas de bate-papo, por favor. Mas eu acho que tenho que deixar isso para outro momento, para conversar mais com ele. Vou deixar para quando ele voltar. Não, já está agendado, o Júlio já volta aqui. Isso é muito bom, porque eu tenho muita coisa para perguntar, para conversar.
sobre a elasticidade das imagens, sobre símbolos, sobre essa questão poética que eu também gosto muito de explorar. E eu vou estar empolgado, então, para poder ter mais conversas com o Júlio, e agradeço a todo mundo que esteve aqui presente também, e por eu estar de volta recebendo e conversando com vocês. Obrigado. Tiago Tomosalska, suas considerações finais. Bom, vocês ouviram, né? Se vocês não adquirirem agora esse livro, talvez não haja esse livro depois para você comprar. Isso já está acontecendo com as edições passadas da Palimpsestos, que, assim, é um grupo de pessoas que se reúne para apoiar um projeto que é muito louco, e quando o projeto acaba, você fica na mão de quem vai vender em segunda, terceira mão, que aí o preço sobe lá, quando esgota, o preço fica muito mais alto. Então, assim, aproveita a oportunidade, porque com certeza é um projeto de qualidade, não só a tradução nova do seu livro clássico, mas também o livro do Júlio, né? Quem não conhece o trabalho do Júlio, vai lá no Fortuna Arcana, no Instagram, que você vai ter uma ideia do gabarito do cara que vai escrever isso daí. Então, só posso agradecer e dar os parabéns para vocês do projeto. O Rogério é um querido, o Júlio eu admiro bastante, a Manu vai dar workshop também, maravilhoso. Manu já esteve aqui, inclusive, só pegar, Sim. dar uma olhada na entrevista dela. Manu maravilhosa. Júlio Soares, suas considerações finais. Apoiem. Eu vou falar o que o Rodrigo disse, não apoiar tá errado. Apoiar tá errado, é um erro. Não tem, sabe? É um erro, assim, basicamente. É que o pessoal olha a qualidade, aí eles acham que é da Amazon, que é da Sim. da Taschen, né? Que vai não é não, é coisa nossa. Que, tipo, cara, a gente é. Na Palimpsestos é o quê? Umas 10 pessoas? Nem não chega tanto, né? 10 pessoas? Só eu, não, é ele. E a Palimpsestos. Então ele tá. Aqui na Diamond, é eu, a Pri, a Vanessa, meia. Então os caras acham que recebe aquele livro com a qualidade absurda, encadernado. Uhum. Eles acham que tem uma multinacional atrás. Não tem, cara. Vocês estão falando com a galera que está fazendo. É a gente enlouquecendo. Então, não perde, não deixa para depois, cara. Se você está escutando isso, ó, o link está aqui, está na descrição do vídeo. Eu vou pôr no comentário também, para você não ter desculpa. Só clicar lá e já fazer seu apoio. Não deixa passar, não. Rogério Bettoni, suas considerações finais. Muito bem. A Palimpsestos, eu já tive 5 pessoas comigo, né? E aí a equipe cada um foi seguindo seu rumo, e hoje sou só eu. Mas eu conto, obviamente, impossível fazer isso tudo sozinho. Eu conto com o apoio de pessoas, inclusive temos aí agora na equipe, a gente está lançando uma revista daqui a pouquinho, Fausto está na revista, o Chauskas está na revista, isso aí é um negócio que tá chegando por aí. Então, é sempre um prazer estar com vocês. E considerações finais é isso. Se você ainda não conhece o trabalho da Palimpsestos, vai lá, dá uma olhada no Instagram, nosso site está voltando para o ar agora, e a gente é uma plataforma que busca especialmente trazer publicações relevantes que outras editoras maiores, né, e mais estabelecidas no mercado não dão tantos olhares para elas. E, obviamente, a gente acredita no princípio transformador da realidade através da magia. Então, nossas relações editoriais vão estar sempre conectadas com isso e com as pessoas buscando isso, né? Então, conhece lá o projeto, apoia e vamos fazer parte de mais dessa campanha de sucesso, que esse material, Júlio Custê, é a dobradinha do ano. Maravilha, gente. E obrigado, viu? Obrigado. Para vocês que também acompanharam a gente, não esquece, dá like e segue o canal. Você vê, a gente bate papo aqui, tipo 1 hora, 2 horas de conversa. O Júlio vai vir aqui para aqueles papos maiores e longos. Hoje foi uma rapidinho, o Rogério pediu assim, putz, está começando o evento, aí o Thomas Sós falou, cara, a gente tem que falar logo disso e tal, e a gente sempre está dentro, né? Então a gente meio que atropelou tudo, trocou para ter isso hoje. Só tem a agradecer. Mas o Júlio vai vir depois com calma para a gente conversar de Oswald Wirth, de história, de tudo. O Rogério prometeu também a Zoe e tem o outro. O Kyoda. O Kyoda também vão estar aqui, a gente vai bater um papo com eles. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê aí de novo no Boteco dos Illuminati. Obrigado.